Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Gostaria de cumprimentá-los a todos aqui participantes para mais um encontro, né, do Comitê Permanente CARF e Tribunais Superiores, criado recentemente pela ABAT, né, para debater e aprofundar ainda mais nas questões científicas, acadêmicas e até práticas do dia a dia e da vivência dos temas que são deliberados e julgados nestes tribunais. Nós tivemos um primeiro encontro muito profícuo até pouco tempo atrás, né, e que trouxemos a nossa querida professora Misabel, outros palestrantes como a Nina Puntak, e tivemos aí a grata satisfação de poder hoje estar realizando mais um encontro para dar andamento a este grupo de trabalho que tem, sem sombra de dúvidas, um alto nível de participantes, palestrantes e que nos acompanham aqui também. Bom, eu sou o Wesley, né, para quem já me conhece ou não me conhece, né, nós presidimos este comitê junto com o querido amigo Alexandre, que já foi meu colega também de turma do CARF, né, e hoje já está aí no superior. Ele avançou, eu vou ficando um pouquinho para trás, né, Alexandre, você é muito rápido, é difícil acompanhar tamanha intelectualidade do professor Alexandre. Mas, estando junto com ele, já me dá a satisfação de estar aqui com pessoas muito inteligentes e conhecedoras do tema. Professor Marcos, professor Marielbe, professora Marta Leão, sejam bem-vindos. Em nome do presidente da ABAT, né, que nós estamos hoje aqui reunidos, e agradecemos aqui a oportunidade de poder debater esse tema riquíssimo e que também já tivemos a oportunidade, né, Alexandre, de julgar no CARF. Hoje que vai presidir os trabalhos e que vai gerenciar aqui e coordenar toda a mesa de debate é o nosso professor Alexandre, da qual eu já vou passar a palavra, um tema que eu estou muito ansioso de ver os colegas falar. Muito obrigado, Wesley. Para mim também é uma grande alegria. Então, em nome da ABAT, da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, poder criar, né? Então, agradeço demais a confiança do Dr. Halley Henares aqui em nos confiar a guarda desse comitê permanente de CARF e Tribunais Superiores, o qual eu divido a administração aí com o Wesley, que foi meu companheiro de turma, de associação dos conselheiros, e também profissional que eu confio plenamente. Então, é muito bom trabalhar com gente que a gente admira e gente que a gente confia. Então, Wesley, a recíproca é verdadeira. E com relação ao tema de hoje, é um tema que tem uma aplicação prática grandiosa, né, gigantesca, e tem tudo a ver tanto com o âmbito do CARF quanto no âmbito dos tribunais superiores. Isso foi um tema que foi discutido recentemente no âmbito do STF também. E então o tema de hoje vai ser a seção do direito de imagem e a tributação dos serviços intelectuais, um tema que é comumente julgado no CARF no âmbito da segunda sessão, e tal qual o Wesley já antecipou, foi um tema que a gente já chegou a julgar juntos, inclusive, e é um tema dos mais interessantes, porque ele vai tratar dos limites, né, em que vai se poder constituir uma pessoa jurídica para que utilize daqueles direitos de imagem, seja remunerada pelos direitos de imagem e também para a prestação de alguns serviços de natureza intelectual. Então é um tema que envolve toda a seara exatamente dos limites dos planejamentos tributários. E a gente tem ainda essa pimentinha, né, que é a edição lá do artigo 129 da Lei 1196 de 2005, pelo qual, né, para fins fiscais e previdenciários, há essa autorização da prestação de serviços de caráter personalíssimo, serviços intelectuais, por meio de pessoa jurídica. E aí também vários casos que foram julgados no âmbito do CARF, também no Poder Judiciário, a gente acaba enfrentando, obviamente, a discussão acerca dessa lei. Quer seja para os casos anteriores, se tem uma natureza interpretativa ou não, ou quer seja para os casos posteriores. Então, são questões riquíssimas. E para formar esse time, né, já que a gente está falando de um tema que está muito ligado às estrelas de televisão e aos jogadores de futebol, a gente tem aqui a nossa seleção, né, de jogadores ou de atores aqui, e atrizes
Então a gente tem a alegria de receber o professor Marcos Neder. O professor Marcos Neder é daqueles que dispensam apresentações, né? Mas falando de uma maneira bem resumida do seu currículo, ele é mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Ele foi subsecretário de Fiscalização da Receita Federal. Foi conselheiro durante muitos anos do Conselho de Contribuintes e depois do CARF. E teve uma atuação também destacada desde que ele deixou a iniciativa pública, na qual ele teve muito sucesso e êxito, né? Na iniciativa privada. E atualmente ele é titular do Neder e Romano Advogados Associados. E o professor Marcos Vinícius Neder, vale lembrar, ele é o patrono de um dos casos mais relevantes sobre o tema, que é o caso envolvendo o Neymar. Então, também acho que ele vai poder falar um pouquinho a partir dessa experiência que é muito interessante. Além do professor Neder, que é o nosso palestrante de hoje, a gente vai ter como debatedoras duas professoras que eu muito admiro, a professora Mary Elbe Queiroz, também dispensa apresentações. A professora Mary Elbe é sócia do Queiroz Advogados, doutora em Direito Tributário pela PUC, né? Tem pós-doutorado. A professora Mary Elbe também foi conselheira do CARF durante muito tempo. E a professora Mary Elbe tem uma atuação muito relevante também nessa área, tanto que recentemente a gente teve o caso no judiciário do apresentador Ratinho, que ganhou, está até sendo embargado, né, conforme noticiou recentemente a professora Mary Elbe, e a Mary Elbe é a patrona do caso. Então também é alguém que tem um conhecimento teórico e prático muito grande do tema. E para finalizar, né, ali na nossa ponta esquerda, a gente tem a professora Marta Leão. A professora Marta Leão também dispensa apresentações, amiga aqui de longa data, uma profissional brilhante, desde muito jovem. A professora Marta Leão é mestre e doutora em Direito Tributário pela USP, é professora do Mackenzie e também do mestrado profissional do IBDT. Aliás, o professor Marcos Neder também esqueci de citar. E a professora Marta tem uma tese de doutorado que é bem marcante e diz respeito exatamente ao direito fundamental de economizar tributos. Tem muito a ver com a questão da estruturação dos negócios jurídicos pelos contribuintes na busca de uma menor carga tributária. Então a gente tem esse time trazendo tanto a perspectiva teórica quanto a perspectiva prática. E diante de todo esse cenário, parabenizo mais uma vez a ABAT pelo evento e já chamo desde já o professor Marcos Neder, que vai compartilhar conosco o seu conhecimento e a sua apresentação. Professor Marcos Neder, já passo a bola para você. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a ABAT pelo convite, estar aqui com vocês hoje, cumprimentar os professores Alexandre e Wesley que estão organizando o evento. Muito interessante, tive a oportunidade de encontrar minha amiga Mary Elbe e a professora Marta também. Vamos dividir hoje esse tema que é tão rico, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a tributação de direito de imagem e a questão envolve serviços intelectuais. Eu preparei uma apresentaçãozinha e vou compartilhar, então, para cada vez mais, no Brasil, o nosso modelo ele induz muito a que os profissionais de serviços intelectuais, as profissões personalíssimas, elas sejam exercidas através de uma empresa, uma sociedade profissional. O próprio Código Civil prevê a criação de uma empresa específica nesse sentido. Então, há uma intermediação por essas sociedades que vão, afinal, se relacionar com o mundo exterior. E ela, em vez de prestar serviço diretamente para os terceiros independentes, o profissional constitui uma sociedade e essa sociedade ela atua no terceiro independente. A vantagem, isso é um pouco um fenômeno muito brasileiro, né? E aqui o sistema é indutor disso. Então aqui eu fiz um exemplozinho de uma empresa tributada pelo lucro presumido e as diversas cargas tributárias, em média, vão chegar a uma tributação do imposto de renda e PIS/COFINS, CSL, de 14,53%. Aí, se ainda for acrescentar ISS, aqui em alguns casos não aplica o ISS, mas chegaria a uma tributação por volta de 17%. Ao contrário,
se eu for uma pessoa física prestando serviço, a diferença é enorme, né? Só de imposto de renda eu passo para 27,5%. E se eu for prestar um serviço com vínculo empregatício, eu posso chegar a quase duplicar o encargo, aqui 68%. Mesmo que seja um contribuinte individual para o INSS, um autônomo, eu acresço 20%. Então, a diferença, no mínimo, é dos mais de 40% acima. E se for assalariado, aí vai quase muito maior a diferença. O próprio sistema induz, os agentes são racionais, então eles começam a se organizar através de pessoas jurídicas. A legislação não impede, e aí o fisco começa a questionar essas empresas. Será que elas são efetivamente empresas que prestam serviço, ou essa estrutura é artificial e montada apenas para a economia da carga tributária? O modelo, a reforma tributária tentou atingir isso, mas tentando tirar grande vantagem da tributação de dividendos, e aí reduziria essa vantagem, mas nas últimas versões até fez um limite para o simples e para as empresas de lucro presumido, mantendo a isenção, que na verdade não iria acabar com esse estímulo. Aqui o exemplo do lucro presumido. Imagine se for uma empresa do simples, essa vantagem ainda seria maior ainda. Então o sistema é indutor, e a partir daí começou esse fenômeno chamado de pejotização, né? Que era sempre questionada por fisco, e ultimamente tem recebido novas cores, né? Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, alterou a CLT e permitiu que houvesse terceirização da atividade fim, a principal atividade, que era um dos dogmas anteriores. E a partir daí o Supremo se pronunciou em recurso de repercussão geral, até eu cito aqui nas minhas slides. Ele fala: é lícita a terceirização, qualquer forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social da empresa envolvida. Então, aparentemente, com a nova reforma, se flexibilizou a possibilidade de atuação de profissionais de serviços intelectuais, de atividade personalíssima, como pessoa jurídica. Aqui eu trago algumas decisões, e é interessante, eu procurei selecionar de várias áreas, não só, é muito comum isso ocorrer, profissionais como jogadores, celebridades, mas também nós vemos aqui nos acórdãos médicos que prestam serviço em hospitais, eles atuam como pessoas jurídicas. O fisco tem autuado esse tipo de estrutura. Empresa de engenharia, setor de representantes comerciais, emissoras de televisão, né? Os apresentadores são pessoas jurídicas. E aqui todas essas decisões são relativamente recentes, de 2018 para cá, e todas favoráveis, porque remeteu à discussão não só sobre uma desclassificação genérica, e nós vamos ver aqui que várias autuações classificam entendendo que não poderia ser uma pessoa jurídica, a atividade era pessoa física. Aqui, nesses casos, se remeteu à prova. Não houve comprovação dos requisitos de relação de emprego, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Todos os julgadores remeteram a questão de, olha, realmente houve uma caracterização de relação de emprego ou de prestação de serviço. Se o fisco não traz essa prova, todos esses acordos foram favoráveis. Ao mesmo tempo, eu trago alguns desfavoráveis em que se fez a prova, né? Então, ele falou: é possível descaracterizar a empresa, mesmo após a entrada do artigo 129, que nós vamos comentar mais adiante, da Lei 11.196, a chamada Lei do Bem, mas houve comprovação de haver uma relação de emprego. No primeiro, no segundo, também preenche as condições caracterizadoras de relação de emprego, e o terceiro. Então, a jurisprudência do CARF, reparem que são acordos de 2019, mais recente,
após a reforma trabalhista, eles têm visto com melhores olhos o fenômeno da periodização e caminhando para olhar a parte probatória, efetivamente, se há ou não a prova específica da relação de emprego, se é subordinação, é onerosidade e todos aqueles requisitos da relação de emprego. E muitas vezes também da prestação de serviço. Então, esse é um cenário inicial do fenômeno da periodização. E nós vamos olhar especificamente em relação ao direito de imagem, e aqui muito voltado para uma análise das celebridades, né? Os atletas, jornalistas, que têm usado muito a questão da exposição de direito de imagem. É um fenômeno relativamente moderno, né? É cada vez mais explorado, se bem que tem casos mais antigos, né? Um dos casos mais conhecidos foi do próprio Pelé, que vendeu o seu direito de imagem a uma firma norte-americana já há muitos anos, e até hoje ele recebe participação, mas a imagem dele já foi transferida para empresas, né? Dessa área de estética e alta costura, muitos desses famosos personalidades transferiram seu direito, seu nome para a exploração. Então, apesar de ser um fenômeno que já existia, a nossa realidade brasileira, dos atletas e das celebridades, é um fenômeno relativamente recente. E por que o fisco começou a prestar tanta atenção a esse fenômeno? Sempre tem um começo, né? Eu me lembro que essa discussão havia na justiça trabalhista, mas não na tributária. Eu me lembro que eu ainda estava no fisco quando chegou esse caso curioso, do jogador Luizão, que foi campeão do mundo em 2002, muito conhecido, jogou em vários clubes aqui de São Paulo. E ele, no final de carreira, entrou numa ação trabalhista contra o Corinthians. E ele, ao contrário do que hoje se discute, ele queria que a relação dele fosse considerada uma relação laboral. Então, ele ganhava 40 mil mensais de salário e 350 mil de imagem. E ele falou, não, eu quero receber todos os meus direitos trabalhistas em relação ao todo, e não só os 40 mil. E ganhou a ação. Como essas coisas, curiosamente, na minha época, o Alexandre, eu estava comandando a fiscalização e chegou esse acórdão. Eu falei, mas que estranho, né? E havia uma desproporção grande entre o salário e a imagem. E aí começou-se o fisco a prestar atenção. Chegou num ponto em que ele virou até um dos tópicos do programa de fiscalização que é publicado anualmente pelo fisco. E mais de 100 jogadores foram autuados. O Alexandre aqui e o Wesley citaram os julgamentos do CAR. Praticamente quase todos os jogadores de uma certa de Série A ou de uma certa relevância foram autuados. O direito de arena, o direito de imagem, é uma das formas de maior remuneração da atividade esportiva. Não então, nós estamos no momento de falar em SAF, né, Sociedade Anônima de Futebol, mas o que mais esses investidores visam é atingir os consumidores, né? Aquele espetáculo vai gerar consumos futuros, né? Então, tem os direitos televisivos, os direitos das transmissões, patrocínio de camisa, venda da imagem através da própria atividade. E aí nós temos 3 tipos de imagem, né? Primeiro, o direito de arena, que é o direito do espetáculo. Eles são, na verdade, artistas e recebem o direito de arena, que é pago ao sindicato. É uma percentual, por exemplo, da renda do estádio vai para o direito de arena, que é distribuído pelo sindicato para os jogadores. Surge também o direito de imagem coletiva, que são os direitos televisivos, de patrocínio, quando o time é divulgado, né? São mais de um jogador ao mesmo tempo, né? Quando você entra lá
no Parque de Prince, lá em Paris. Tem um outdoor enorme. A última vez que eu vi, tinha lá o Neymar, o Mbappé e o Messi. Bem assim, um folder enorme com um patrocinador. Isso é direito de imagem que o Paris Saint-Germain recebe. E tem o direito de imagem individual, que o jogador aparece sozinho. É aquele que nós vimos na televisão, lá o Cristiano Ronaldo vendendo shampoo ou vendendo um carro. Essa renda gera para ele uma remuneração. O que o fisco tem questionado? Né? Ele, primeiro, a grande acusação é que isso é um direito personalíssimo da pessoa física. Não é possível sem a presença da estrela. Alexandre estava comentando que a DRJ disse, a acusação era que não poderia haver uma exploração de direito de imagem. Mas hoje tem muitas acusações que dizem, olha, eu sei que tem uma parte que é de cessão de imagem, mas tem embutido aí serviços também. Então, eu, como não sei separar um do outro, eu vou considerar que isso aí não pode existir sem o jogador. E como não pode existir sem o jogador, ele tem que ser remunerado por isso. A existência de uma pessoa jurídica para receber toda essa renda não é possível. Esse é o principal ponto de acusação. Não só no Brasil, tá? Aí no exterior eles fazem até análise de preços transferentes. Então, muitas vezes a empresa que explora direito de imagem está num país, o jogador está no outro. O fisco do país atribui, faz uma imputação de renda dizendo, olha, como o direito depende do jogador, da estrela, sem ele não é possível, a maior parte da renda tem que vir para ele. Então, esse é o primeiro ponto. Muitos questionam a substância das empresas, dizem que ela tem o objetivo só de redução de carga tributária e desconsidera a personalidade jurídica das empresas. Então, assim, é muito comum, nós vamos ver que existem várias relações jurídicas sempre nesses casos. Então, eu crio uma empresa para administrar o direito de imagem e ela essa imagem vai ser cedida, muitas vezes licenciada a terceiros, às vezes ao próprio clube que explora direito de imagem e remunera a empresa, e muitas vezes o atleta é o próprio sócio. E tem modelos que o atleta não é o sócio, mas a sociedade é gerida por alguém vinculado a ele. É o caso do Neymar, é o caso do Messi, do Cristiano Ronaldo. No Messi, a empresa que gere a empresa de imagem é da mãe dele, autuada pelo fisco. Então, existe esse tipo de estrutura. E o que o fisco faz? Ele desconsidera a empresa e tributa diretamente o atleta. Na maior parte de vezes, considera o rendimento de natureza salarial. Em geral, as acusações vêm nesse sentido. Primeiramente, nós sabemos que o direito personalíssimo, na verdade, o direito de imagem é um direito personalíssimo. A imagem é protegida pela própria Constituição e ela não pode ser vendida ou renunciada em caráter definitivo. Mas ela tem uma faceta patrimonial, que ela pode ser licenciada e transferida a terceiros com a própria permissão do detentor da imagem. Então, esse primeiro argumento do fisco, que não é possível transferir, não tem respaldo nem na nosso Código Civil, que é possível efetivamente licenciar a imagem autorizada pelo próprio detentor. Então, é o primeiro ponto. Essa acusação principal do fisco, que ela não vem mais sozinha hoje em dia, porque até ela foi ao longo do tempo vencida, mas encontramos em vários autos de infração a alegação não pode ceder. Tive agora recentemente uma decisão judicial que o juiz diz é impossível de ser cedida. Ele não reconhece
a faceta patrimonial do direito de imagem. Outra discussão que surge aí é se essa exploração de direito de imagem é um serviço. Aliás, estamos numa sessão de direito, né? Se essa sessão de direito seria um serviço ou não. Existem decisões do Supremo que não ligam muito mais a questão se é serviço ou não a obrigação de fazer, mas, em geral, se aliam se há uma utilidade ou não. E serviços, por exemplo, de franquia, hoje em dia, a seção de direito de franquia hoje em dia é considerado serviço. E aí surge no direito de imagem essa discussão. Isso aqui é importante para a incidência do ISS. A jurisprudência tem sido amplamente favorável a que não há ISS sob a seção de direito de imagem, porque ele não está na lista de serviços, simplesmente por causa disso. E não se entrou, ainda os tribunais superiores, não para direito de imagem especificamente, não se pronunciaram se a questão se há uma utilidade ou simplesmente é uma seção de direito e não está na lista de serviços. Então, temos várias decisões, temos até uma decisão do resto do STJ, mas não é especificamente. E os casos estão subindo. Nós vamos ter, posteriormente, decisões específicas sobre isso. Então, essa questão é interessante porque ela envolve uma série de relações jurídicas que surgem numa mesma atividade. Aqui dou o exemplo do jogador, que a primeira relação jurídica dele é com o clube empregador, que tem o direito federativo dele, que paga o salário. Então, realmente, o clube tem uma relação laboral com o jogador. Mas o jogador, muitas vezes, ele cede o direito de imagem dele a uma empresa que ele constitui. É a segunda relação jurídica. Ele transfere esse direito de imagem. A maior parte, aí tem duas possibilidades. Muitas vezes ele cede gratuitamente, e essa é a maior parte das vezes, e o fisco sempre questiona quando é gratuito, ou ele transfere onerosamente. E aí, qual seria o valor dessa transferência? Muitas vezes a imagem essa empresa é criada e o jogador ainda está no início de carreira, às vezes não tem um valor bem definido, mas às vezes ele já é um jogador famoso. Então, por exemplo, isso é um ponto de muita discussão no cenário internacional. Quanto a empresa recebe aquele ativo que ela vai, a partir daí, ceder, licenciar e vai ter uma remuneração alta. Sendo gratuito, é sempre alvo de questionamento. A terceira relação jurídica, que é muito comum, é o clube, além de ser o clube empregador, ele faz um contrato de cessão de direito de imagem e fica com a imagem do jogador. Então, é que nem o caso do Luizão lá, ele paga uma parte em salário e uma parte em cessão de direito de imagem. Então, vamos ver mais adiante a Lei Pelé, que veio autorizar esse tipo de pagamento. Só que, esse tipo, quando é o clube empregador, em geral é autuado pela Receita. Em geral, não aceita essa divisão. E muitas vezes, curiosamente, nunca o clube é autuado. Porque se nós estamos falando em INSS, e aí ele teria a cota patronal e a retenção da cota do segurado. O alvo principal seria tributar o clube. Mas podem olhar todas as autuações, geralmente o clube não é autuado. Por quê? Porque, principalmente, o clube não tem recurso para pagar. O bolso mais fundo é o do jogador, né? Agora que estão passando por um momento de melhora dos clubes brasileiros, mas a maioria tem dívidas já enormes previdenciárias. Então, o fisco centra em tributar sempre o clube, entendendo que não há prestação de serviço, não há exploração do direito de imagem, e que, no fundo, tudo isso é salário pago artificialmente. Como é que a empresa se defende disso? Essa é uma defesa difícil. Por quê? Essa autuação ocorre alguns anos depois
Muitas vezes o jogador não é mais jogador do clube e não há efetivamente prova da exploração do direito de imagem. Então, isso tem sido sempre alegado nesses litígios e não há uma efetiva comprovação de haver sido veiculada a imagem do jogador individualmente pelo clube. A outra relação jurídica que surge é quando essa empresa, além do clube, licencia outros terceiros patrocinadores. Aqui a jurisprudência tem o caso Neymar, que foi favorável, e aqui é o caminho que o CARF tem admitido como possível. Teve o caso do Pato, em que ele tinha patrocínio da Nike. O caso do Neymar é um caso efetivamente bom nesse caso, porque ele tinha mais de 100 patrocinadores. Ele realmente é um fenômeno midiático. E recebia a maior parte de sua remuneração de terceiros patrocinadores. Isso evidencia claramente uma atividade empresarial, né? E que justificaria ele ter empresa e afastar os questionamentos sobre substância da empresa, a artificialidade. Realmente, aquela imagem dele estava sendo vinculada em mídia, propaganda, para diversos patrocinadores. E a quinta relação jurídica, que às vezes é esquecida, que é importante quem se estruturar dessa forma, pensar nela, o jogador é necessário, o fisco não está totalmente errado no seu ponto de acusação. Para que haja exploração de imagem, precisa da celebridade. Ela precisa ir no Photoshop, na entrevista, na filmagem, ela precisa estar presente. Então, a relação de prestação de serviço, essa sim. E, em geral, tem que haver previsão no contrato entre a empresa que explora direito de imagem e a celebridade, o atleta, a forma de remuneração, que nós chamamos na prática de remuneração por diárias. Ele tem que estar disponível lá para tirar foto. A maioria dos contratos não tem isso. Isso causa confusão, porque, obviamente, não era possível fazer a filmagem sem o jogador. Então, se mistura prestação de serviço e direito de imagem em contratos conjuntos. Tem muitos contratos, inclusive, que traz o jogador como anuente. Só serve para confundir e gerar mais confusão. Então, repare que não parece um caso simples, mas não é. Então, em princípio, quando se examina uma situação dessa, o fisco tem uma pergunta preliminar: há efetiva exploração de direito de imagem? Porque se não há, o fisco tem razão. Eu só estou fazendo isso para pagar menos tributos, reduzir carga tributária. Agora, se há, tem que se abordar o que está se questionando. Muitas vezes o fisco questiona a parte do clube, às vezes questiona o patrocinador, alega que não há prestação de serviço, questiona a cessão de direito de imagem. O caso do Neymar foi um caso rico porque ele foi questionado tudo. Todas essas relações jurídicas aparecem no auto de infração. E aí, como eu disse, essa é a discussão quando o jogador se lança para o exterior. Hoje em dia está cada vez mais comum, né? Os atletas brasileiros, e deixou de ser aquele tempo romântico, Pelé, Garrincha, que ganhava bem pouco, vivia sem dinheiro. Hoje em dia as realidades são outras, né? Um jogador como o Vinícius Júnior, que tem 21 anos, já é uma celebridade com contratos milionários. E muitas vezes ele está sediado no país, aqui no meu exemplo, no país A, e a empresa que explora direito de imagem ou tem uma holding patrimonial está no Brasil, né? E aí os fiscos europeus aplicam regra de preço transferente, dizendo, olha, tudo está sendo tributado lá no Brasil, mas país, aqui no meu exemplo, a Itália, eu acho que deve ter uma parte da renda alocada e analisa riscos e funções, vê a contribuição do jogador, e aqui se torna uma briga de laudos, né? Para ver como foi feita a transferência inicial da imagem, como atribuir renda, e se torna uma discussão não só com os jogadores, mas com celebridades em geral.
Aqui, para quem não é familiarizado com a regra, o que o preço de transferência faz? Ele faz uma alocação, né? Então, eu, por exemplo, foi remunerado 200 pelo direito de imagem ao jogador e o resto ficou com a empresa. Numa avaliação de mercado, eles aplicam lá aquelas regras e entendiam que deveria ser alocado 700. Geralmente, essas alocações são feitas de forma leonina. Quase 90% botam para o jogador para tributar no país onde ele está residente. Então, eu tenho um ajuste da diferença entre 200, 700, 500. E eu tiro da alocação da empresa no Brasil, da remuneração dela dos contratos de patrocinadores externos, e obrigo ao jogador, embora ele não tenha recebido o valor, tributar no país onde ele é residente. Esse é o efeito dessa discussão fora do Brasil. E como é que isso evoluiu? Nós vamos ver que não falta legislação nesse caso. Nós temos leis, eu estou vendo que muitas delas não são aplicadas, sempre se foge um pouco da aplicação da legislação. A primeira veio a Lei Pelé, que vai reconhecer a tributação do direito de imagem, a Lei 9.615, lá de 98. Mas, mesmo assim, os serviços personalíssimos continuavam sendo atuados. Veio depois a Lei do Bem e falou, tributem na pessoa jurídica. E nós vamos ver que surgiu uma série de controvérsias. Depois veio a reforma do Código Civil dizer que eu poderia ter uma empresa para explorar direito de imagem, uma Eireli, uma empresa individual, do próprio detentor da imagem. Eu acho que esse artigo é importantíssimo porque ele confirmou a possibilidade de exploração empresarial. Depois veio a reforma trabalhista, que eu já comentei, que vai dizer que é possível terceirizar atividade clínica. A evolução gerou tanta autuação, tanta controvérsia, que veio o Supremo a ser provocado. Um fenômeno bem brasileiro, a ação de declaração de constitucionalidade, a Confederação dos Jornalistas, que estavam sendo autuados de uma maneira geral, entraram no Supremo e pediram, olha, o artigo 129 que me protege é constitucional? O Supremo se pronunciou isso e também se pronunciou que a base que muitas vezes o crítico alega lá, o parágrafo único do artigo 116, poderia ser interpretado para descaracterizar as empresas ou os atos dissimulados. Então, essa foi uma evolução da legislação até hoje. Então, vamos lá comentar um pouco as legislações. A primeira foi a Lei Pelé, uma lei revolucionária, na verdade, porque ela vem reconhecer o pagamento de direito de imagem. Ela fala: o direito ao uso da imagem do atleta pode ser cedido ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil. E o final, condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho esportivo. Essa Lei Pelé é usada muito na justiça trabalhista. E lá, a jurisprudência, ao contrário do CARF, da jurisprudência administrativa, lá, na maior parte das vezes, a cessão de imagem é aceita pelo judicial. Por quê? Porque eles dizem que não há questão probatória. É só uma alegação geral, genérica, de que ele não poderia ser imagem, que a Lei Pelé não se aplicava, nem a Lei do Bem se aplicava. Quando chega na discussão trabalhista, outro dia estava falando sobre esse tema, 3 advogados que atuam na Justiça do Trabalho falaram: a visão da Justiça do Trabalho é totalmente diferente da fiscal. Lá, se não há prova efetiva da questão da prestação de serviço, o juiz trabalhista não, com base na Lei Pelé, ele não afasta a empresa e tributa na pessoa jurídica. E ele estabeleceu um valor. Quando houver por parte da cessão de direito, o valor correspondente aos imagens não poderá ultrapassar 40%. Na verdade, isso não é muito respeitado, mas nem o fisco aceita os 40%. Isso aqui foi um pouco cópia da legislação espanhola, que lá o clube pode pagar até 15% de direito de imagem. E esses 15% não são questionados pelo fisco. Aqui vieram com 40%,
mas se compararmos os contratos atuais, muitas vezes eles são 4, 5 vezes, até 10 vezes o valor do salário. Mas havia a previsão de um limite para acabar com o litígio. Até 40% eu posso pagar com imagem. Depois veio a lei do bem, né? Em razão de uma série de autuações, né? Depois eu vou comentar, depois a professora Mariel vai comentar, ela foi patrona de 2 casos, do Guga e do Ratinho, que eram anteriores a essa lei, né? Então, o artigo 129 fala o seguinte: para fins fiscais e previdenciários. Repare que a lei não pode ser mais específica, né? E ela, aparentemente, ela dá uma interpretação. Por isso que a discussão se ela é interpretativa ou não, ele começa assim, como você falasse, para fins de interpretação, para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive de natureza científica, artística e cultural, em caráter personalíssimo ou não, então aqui incluiu os personalíssimos, sem a designação de qualquer obrigação sócio-empregado, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas. Então, como a lei é antilesiva ao contrário, ele fala, se foi feito por uma pessoa jurídica, tribute na pessoa jurídica, não me venha descaracterizar a empresa. Então, ela veio com uma regra de proteção, que deveria ser suficiente, a não ser nos casos do artigo 50 da lei do Código Civil, lá, os casos de desvio de personalidade, confusão patrimonial, situação de extremas. Como é que essa interpretação, depois a gente pode ser até debatido melhor, como é que o fisco não quer aplicar os debates do CARF, inclusive, se centraram nisso? Primeiro, aqui não tem a natureza esportiva. Então, essa lei não abrangeria a discussão aqui com os jogadores. Ora, claramente, esse direito de imagem, as propagandas, as mídias, não são especificamente da atividade esportiva. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo vender anúncios de perfume, isso não tem nada a ver com a atividade dele futebolística, né? Isso tem a ver com a atividade cultural, midiática, do fenômeno dele como celebridade. Então, a meu ver, esse artigo 129 protege perfeitamente a questão cultural, o fenômeno que ele se torna e as pessoas tendem a imitá-lo, né? O cabelo moicano, toda aquela coisa que o Neymar liderou, ele gera um efeito cultural. Agora, no setor de aposta, né? Ele tem feito esse BetNet e essas... os seguidores dele, ele tem milhões de seguidores, eles geram um fenômeno cultural que inclui nesse artigo. E agora, a natureza científica, obviamente, médicos, engenheiros, todos estariam abrangidos aqui. Então, é uma lei muito poderosa, né? Que ela deveria ter resolvido a situação só nos casos em que a fraude, a simulação, efetivamente não há nenhuma prestação, nenhuma sessão, que nem eu falei inicialmente. Nesse caso, o fisco claramente tem razão. E é bom, importante frisar que os clubes, praticamente, quase todos os jogadores de maior expressão têm essa repartição imagem salarial. Então, em muitos casos, o fisco realmente tem razão em questionar. Mas, nos casos de exploração mesmo, há respaldo na legislação para que isso seja feito empresarialmente. Como eu citei, o Código Civil, eu acho esse artigo quase que ele pacifica essa discussão. Então, ele diz assim, poderá ser atribuída à empresa individual, a empresa de uma pessoa só, continuar constituída para a prestação de serviço de qualquer natureza, remuneração decorrente de cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, marca ou voz, de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica. Então, a empresa, para ele explorar comercialmente a própria imagem dele. Então, o Código Civil prevê uma empresa nesse sentido. Como é que o fisco pode dizer que ela não pode existir? Me parece um contrassenso. E aí começa a casuística que surge a partir daí, né? Tem os casos antes da Lei 11.196
e os posteriores, né? O primeiro caso, eu acho que, pelo menos o que eu tenho conhecimento, foi do Filipão. Foi até a Câmara Superior. Ele e a esposa tinham uma empresa e ele era técnico do Palmeiras. E aí se discutiu se ele poderia efetivamente atuar dessa pessoa jurídica. Ele ganhava tanto a parte... ele tinha uma remuneração por imagem. Na verdade, por voto de qualidade, a Câmara Superior entendeu que não podia. O direito era personalíssimo e tudo mais. Ratinho, eu vou pular, porque a Mary vai comentar. O caso do Guga foi interessante, porque ele efetivamente tinha terceiros patrocinadores, a Nike, mas entendeu-se que a lei não retroagia a 1196 e que ele não poderia explorar a imagem de forma empresarial. Nesse conjunto tem um caso muito interessante, que é o do Boechat, jornalista famoso, né? E ele não foi administrativamente, ele foi direto para o judiciário. E lá ele alegou: olha, estou sendo acusado aqui que eu não posso ter empresa, mas existe a Lei Pelé, existe todo esse contexto, e o judiciário entendeu que era possível. Eu vou comentar a decisão dele depois. Aí veio a lei e tiveram muitos casos. Aqui eu cito 2 que efetivamente tinham exploração empresarial do direito de imagem. Tanto o Pato, com contratos com a Nike e outros, teve sucesso na Câmara Baixa do CARF, mas depois revertida na Câmara Superior, e o Neymar foi um dos poucos casos que teve vitória na sua decisão. Então aqui vão as decisões. Primeiro do Guga, né, repare como uma linha da decisão era específica, de dizer que não podia. Não há probabilidade jurídica em defender a regularidade da constituição de empresa, prestação de serviço detentora de um único ativo vinculado à imagem do tenista profissional, para comercialização dos desdobramentos patrimoniais de direito de imagem. Assim, deve ser tributada como rendimento de pessoa física a remuneração por serviço prestado de natureza personalista. Repare que a discussão não baseava em prova, ela baseava em que não podia. É uma descaracterização genérica. E ela diz que não era retroativa a lei, né? Esse caso ficou muito famoso, ele teve que ir pessoalmente no CARF defendendo seu caso. E aqui vai o Boechat, que fez um pouco na linha da justiça trabalhista, a justiça, o TRF da segunda região. Então ele falava: olha, ele era os próprios sócios, 95% das cotas do próprio prestador de serviço. Então ele falou: não se pretendeu no processo do PAF aferir se há alguma atividade específica daquela pessoa jurídica incumbrir um contrato de trabalho. Ok, remetendo a prova. Nesse ponto, a autoridade fiscal se limitou à afirmação genérica, doutrinária e jurisprudenciais. O juiz foi por aí. E entendeu que ela é retroativa. Esse caso foi para o STJ, mas não foi admitido, então transitou em julgado. É o caso que foi mais longe, pelo menos o que eu conheço, dessa discussão. É uma decisão do TRF que chegou ao STJ e que se tornou definitiva, fazendo o precedente. O caso do Neymar, ele tem 3 vertentes na acusação, né? A primeira dela era a relação dele com o Santos. Ele foi autuado porque o Santos cedeu o direito de imagem para o Santos. Além de salário, ele recebia direito de imagem. Então a Câmara entendeu, inclusive, que havia fraude nesse caso, simplesmente porque ele pagava salário e pagava direito de imagem, pela cessão de direito de imagem. Na verdade, uma das alegações é que não há comprovação de que efetivamente tenha havido uma exploração de direito de imagem. Aqui, como eu citei, muitas vezes o jogador se vê em situação difícil de fazer prova, né? Porque isso foi em 2017, ele já há muito tempo não era mais do Santos, estava jogando no Barcelona,
E o Santos, em certo momento, é o que poderia provar a exploração. Mas, surpreendentemente, ele não foi autuado. Quem foi autuado foi o jogador. É que nem uma relação de prestação de serviço, em que eu tenho imposto de renda na fonte e eu não cobro o imposto de renda na fonte da empresa, mas cobro do beneficiário. Foi mais ou menos a situação aqui. E ela é um pouco absurda, e essa prova foi feita nos autos. Como eu não tinha uma prova direta, a prova foi feita sobre como a receita do Santos se comportou, a receita ligada à imagem, se comportou ao longo dos anos. O primeiro ano de destaque do Neymar foi em 2010. Lá que ele ganha aquele prêmio Puskás, né? Aquele jogo, eu sou rubro-negro e, infelizmente, foi um gol contra o Flamengo, em que ele ganha o prêmio, e ali ele foi pela primeira vez para a seleção brasileira. Repara que a receita da área de mídia, que é patrocínio na camisa, direitos televisivos, o direito às rendas do estádio, já dá um salto em 2010 e elas vão ficar 3, 4 vezes maiores nos anos 2011 e 2012. O gráfico não continua, mas em 2013, quando ele sai, se reduz a níveis próximos de 2007 e 2008. E os contratos eram assim: se ele participa do jogo, a renda é 5 ou 6 vezes mais alta. Então mostrava que era uma parcela de imagem. Mas essa discussão não foi aceita. E ele foi autuado, inclusive, com a multa qualificada. A outra parte foi que a decisão, na verdade, foi revolucionária do CARF, a primeira vez que eles reconhecem que a empresa poderia explorar o direito de imagem. Ele analisa a substância da empresa aqui detentora, que é a Neymar Esporte, e a substância da Neymar Esporte se mostrou suficiente, sobretudo quando consideramos um processo de contratos frateadores de 2011 a 2013 para desenvolver esse objeto social. Na verdade, eles analisaram os contratos. O voto, acho que muitos conhecem, é bem aprofundado nesse sentido. Tinha dezenas de contratos de publicidade com patrocinadores e ele dá provimento aos recursos, que era a maior parte da auto-infração. A terceira parte era uma parte específica da venda dele para o Barcelona, que também foi o CAF manteve. Aqui a grande novidade nessa decisão foi reconhecer que podia explorar direito de imagem para uma empresa e que toda a renda deveria ser tributada efetivamente na empresa detentora de imagem. E a ação direta de constitucionalidade foi apreciada, a ministra Carmen Lúcia analisou, e ela diz: olha, não há por que desconsiderar o artigo 129. Ele não está sujeito à avaliação de legalidade e regularidade pela administração. Ele é constitucional. Como é que você está? Apenas tem que olhar, ela não descartou a possibilidade de haver uma relação de emprego. E aí, nesse caso, haveria a possibilidade de tributar ele na pessoa física. Mas o artigo 129 deveria, não tem vício de constitucionalidade, deveria ser aplicado. Foi uma decisão que ajudou, mas não resolveu o problema. Como ela tem a maioria dessas ações, o artigo 116 mesmo, da ação direta de constitucionalidade, ele falou: olha, o artigo 116 é uma coisa que era discutida há muito tempo, ele serve para questões de simulação e não para descaracterização para dissimulação do fato gerador, dizendo que o fato é um ou outro. Nesse ponto, ajudou, mas depois de tanta espera, ele não é decisivo para resolver o litígio. Aqui, só para ilustrar que a discussão não é só brasileira, é a estrutura do Messi, que foi autuado, e aqui com a imputação penal. Ele acabou tendo que quitar o débito, mas chamam de lá de delito fiscal. É uma autuação de direito de imagem. Ele, Lionel Messi, transferiu o direito de imagem. Aqui, como eu estava citando, ele transferiu por $50 mil, não foi gratuito.
E ele já era um jogador famoso, então o valor foi questionado pelo fisco, que era irrisório, né? E a empresa é detentora pela mãe dele. Ele transferiu para uma empresa no Uruguai, num regime especial de tributação, então ele, na verdade, posicionou, em geral, esses planejamentos muitas vezes posicionam a empresa detentora num país de baixa tributação e, a partir daí, negociou com terceiros. O fisco autuou ele na Espanha, não desconsiderou essa empresa uruguaia e a originária de Belize e tributou tudo na pessoa física, inclusive com imputação penal. Ele vai, ao final, depois de condenado, pagar o valor. Aqui são os principais pontos. Aquele valor da transferência foi irrisório. O direito de imagem, apesar de ele ter transferido para dentro da família, aqui sempre aquele questionamento da vinculação, e que o Lionel Messi aparece negociando os contratos. Então, o fisco espanhol trabalhou na questão efetiva das provas e desconsiderou a tributação e tributou. A mesma coisa foi o Cristiano Ronaldo, com uma estrutura também na Ilha da Madeira, muito parecida com essa. Claro que existia uma legislação específica na Espanha, a Lei Beckham, que não tributava as celebridades, os valores do valor agregado na Espanha até uma certa data. Então, o planejamento do Cristiano Ronaldo é parecido, só que ele buscava ter os benefícios da Lei Beckham. Foi autuado também o Falcão Garcia. Então, a legislação esportiva tem muitos exemplos da mesma discussão que temos no Brasil. Muito não porque há um estímulo à pejotização, mas que a estrutura muitas vezes é direcionada para a economia tributária, posicionando a empresa do direito de imagem num local de baixa tributação. Então, a discussão é um pouco diferente, mas que também o fisco tem estado atento até para os valores envolvidos nessa discussão. Então, Alexandre, eu acho que é isso que eu tinha planejado falar, no contexto dessa discussão, que é muito rica e está cada vez mais gerando discussões. Muitos casos estão chegando ao judicial e tenho certeza que a jurisprudência vai ficar mais clara nos próximos anos. Perfeito, Marcos. Parabéns pela apresentação. A apresentação extremamente completa, trazendo essa visão desde o antes, né, da lei do bem, quanto do cenário depois. E também, né, com essa inserção internacional também mostrando que não é um problema só nacional. Então, parabéns aí pela apresentação. E eu vou passar a palavra agora para a professora Mary Elby. A professora Mary Elby, ela tem experiência em um dos casos que até o professor Marcos citou rapidamente, né, que é o caso do ratinho, e aí ela vai poder aprofundar um pouquinho desse caso concreto, né? Boa tarde, Alexandre, meu querido professor Marcos. Colega não, ele é professor de todos nós, né? Marta, Wesley, todos que estão aqui nos ouvindo, né? E vendo, né? E é uma alegria estar aqui com vocês para falar desse tema aqui, ó. Há anos, desde 2005, era da Receita, eu já escrevia sobre isso. Participei de reunião quando foi criado o parágrafo 116, achei um absurdo naquela época, né? E foi objeto da minha tese de pós-doutoramento em Lisboa. Publiquei até um livro sobre essa questão do planejamento tributário, né? Porque, para mim, não tem dúvida, você paga o imposto dentro das regras e a legislação diz como. Então, a legislação brasileira, nos últimos anos, vem exatamente informando tudo, direcionando para a pessoa física. E é interessante que, acho que Marcos se lembra, que tem um pouco mais de idade do que eu, né? Que lá antigamente você tinha a sociedade civil de profissão legalmente regulamentada para ser pessoa jurídica, pessoa física, com livro caixa. Aí depois viram que estava pagando um pouco de tributo contra livro caixa, abriram a possibilidade de lucro presumido, né, para esse tipo de sociedade. Aí depois começaram a ver que estava pagando menos, aí voltaram a dizer que era pessoa física. Na realidade, é uma inconformidade corporativista de achar que na pessoa jurídica se paga menos imposto que na física. Não é. E o risco?
né? Eu acho que nunca se pensa o risco de uma atividade empresarial na pandemia, quantas pessoas ficaram sem ganhar nada, diferentemente de assalariados. Então, não há comparação, são formas que a lei dá de você exercer atividades e negócios. Claro, fora aquele emprego assalariado, que a relação trabalhista clássica, com subordinação hierárquica, segmento de horário, que aí é uma relação, as outras há uma liberdade. Você pode ver que a legislação criou IRELI, sociedade unipessoal, hoje é até um absurdo dizer que você não pode fazer uma sociedade unipessoal. Como planejamento tributário, sim. Ou seja, não é porque é uma forma de pagamento, é uma forma de pagamento, sim. Eu digo até que seria uma indução tributária pela lei, né? E aí, de repente, apareceu essa inconformidade, começou a se autuar jornalista, atleta, todo mundo. Diferentemente do caso dos atletas, no caso Ratinho, especificamente, não há direito de imagem. Foi a pura inconformidade dizendo, como ele é apresentador, tudo depende dele, ele é assalariado, foi a maioria da auto-infração, outras receitas lá, deveria ser foi pessoa física assalariada e pessoa física não assalariada, né? Só aí já mostra o absurdo da autuação, né? E a autuação dele foi o seguinte, essa é pessoa física prestando serviço e tem característica de trabalho assalariado. Tudo bem. No caso, ele como artista, né? Era lá a autuação lá de 2001, não existia realmente a lei de 2005, que ela já foi feita exatamente para interpretar, peraí, desse povo pode fazer sim. E hoje não tem mais sentido, embora há 3 anos atrás tem um cliente que foi autuado também, mesmo depois de lei, depois de tudo, para dizer que o caso dele era relação trabalhista, né? Eu até disse, vamos entrar com ação trabalhista, porque se você ganha lá, ganha um dinheirão e paga o alto. Se perder, a gente diz, nem o direito trabalhista reconheceu, né? E aí, contrariamente ao que muitos dizem, eu não entendo que precise de prova de que existe a pessoa jurídica. Mas no caso de Ratinho, a gente produziu a prova. Era uma pessoa jurídica que existia, pagava ISS, pagava obrigações trabalhistas e não explorava só a Ratinho como artista. Tinha outros artistas também que eles exploravam. Então, não era para dizer que era uma empresa construída exclusivamente. A empresa dele, era ele e a mulher dele, eu estou dizendo porque era sigilo, mas foi levantado o sigilo, tornaram-se por todas as informações, e os dois eram sócios. E todo o dinheiro dele e da sócia foi tudo considerado como de Ratinho. Houve pagamento de tributo como pessoa jurídica, né? E houve o pagamento de ISS. Era interessante, porque assim, agora, não dá mais tempo para pedir a restituição de ISS e se é pessoa física, né? Eu já peguei o caso na execução, não peguei o caso na esfera administrativa, né? E aí a gente vem a seguinte questão. Eu nunca tive dúvida, tanto é que foi minha tese de pós-doutoramento, foi lá em 2012, que eu já dizia, não, peraí ainda, planejamento é possível sim. E agora não tem mais dúvida nenhuma. Na DI 2446, que foi a do parágrafo único do artigo 116, que ficou 20 anos lá rodando, e finalmente foi esclarecida, né? E na DC 66 do artigo 129, eu acho que foi dada a segurança jurídica, embora tenham sido decisões, uma foi o artigo da lei e a decisão tenha sido um pouco sucinta, mas eu acho que ela disse os pontos principais que dá, sim, segurança jurídica. Para encerrar, eu digo até se botar uma pá de cal definitiva nessa história, né? Daqui para frente, cai por terra todas as acusações de sociedades abusivas, a não ser que seja provado que seja realmente fraude, que foi o que a ministra disse. A ministra disse o seguinte, o parágrafo único do 116 é constitucional, ou seja, a autoridade fiscal vai poder desconsiderar. E aí ela colocou o seguinte, desde que seja fraude e desde que exista uma lei regulamentando, coisa que até hoje também não tem. Então, mesmo na fraude não pode aplicar, mas na fraude você tem o outro dispositivo do 149 que diz, fraude pode aplicar sim. Então, é interessante a gente fazer toda a interpretação conjugada. E veio o ADC 166 para dizer, o artigo 129 também é constitucional. E as atividades personalísticas podem ser exercidas, artistas, etc., podem ser exercidas por pessoa
jurídica constituída por uma pessoa física, né? É interessante também que lá não diz atleta, mas eu entendo que essa lei ela é abrangente para dizer o que as outras leis dizem. Uma pessoa pode constituir pessoa jurídica. Ponto final. E aí caberá ao fisco, foi o que a ministra disse lá, o ônus de provar que houve fraude. Atenção, ela disse que só no caso de fraude e fraude provada pelo fisco. E que os planejos... Parece até que ela deu graça. Peraí, ainda. Planejamento tributário é lícito. Aliás, para mim, todo planejamento tributário é lícito. O que é ilícito é fraude, não é planejamento tributário, né? Mas vamos colocar lá, que ela fez aquela distinção, evasão, elisão, etc. Mas eu entendo que agora ficou bem claro. E aí você vai para o raciocínio, veja. Se eu posso abrir a Eireli até acabou agora, porque é uma sociedade unipessoal. Então, se eu posso abrir uma sociedade unipessoal, ou tenho uma relação trabalhista de empregado, ou posso ter uma sociedade pessoal para qualquer coisa. Então, eu acho que fica até um pouco sem sentido, mas embora necessário, né? Por quê? Porque aí vem a outra discussão. Não, o artigo 129 é uma nova norma que é a partir de agora. Gente, ela está interpretando, nem precisava, mas já que saiu, ela está interpretando o que sempre existiu. Ou seja, a pessoa física poderá constituir uma pessoa jurídica. E aqui, o artigo 50 do Código Civil foi levantado no caso Ratinho, eu estou até com esse tema em discussão lá no STJ. O artigo 50 do Código Civil não se aplica, a desconsideração do Código Civil não se aplica para fins tributários. E é muito simples. São duas naturezas diversas. Código Civil, natureza dispositiva do direito, aqui, ex lege. Ou seja, ninguém escolhe nem dispõe, é obrigado a cumprir aquilo lá que está na lei, né? Como também eu vou desconsiderar relações privadas que as pessoas fizeram. Aqui não. A relação nasce da lei e a pessoa não escolheu estar ali dentro, né? Então, nesse caso, como é que surge a cobrança de tributo? No caso aqui, através de um auto de infração, através de um lançamento tributário. Então, é uma atividade unipessoal do fisco, que ele escolhe fazer esse lançamento. E lembrando que hoje tudo é o contribuinte que lança, né? E o fisco só vem depois para dizer o seguinte: não gostei, você interpretou do jeito que eu não queria. Peraí, eu tenho que ler, interpretar, aplicar e pagar, e depois você vem dizer que não gostou. Daí que até ultimamente eu estou defendendo a arbitragem do direito tributário antes para definir essa relação, já que nós não temos orientações nesse sentido. Então, o que é que eu acho importante? Para analisar esse tema, a gente tem que olhar a ADI 2446, que ela é para todo planejamento tributário, não é só para esse. Ou seja, qualquer procedimento lícito do contribuinte não poderá ser desconsiderado, nem que exista lei regulamentando. Isso se aplica para qualquer interpretação que o fisco tenha dado, como planejamento abusivo sobre qualquer matéria. Mas, especificamente para essa, eu conjugo 2446, com a ADI 2446, com a ADC 66 do Supremo, que eles deixaram bem claro: planejamento só fraude, vai poder haver desconsideração, e, no caso, a pessoa pode ter, sim, sociedades individuais, personalísticas, artísticas, etc., inclusive atleta, que essa regra é abrangente. Por quê? Porque as duas estão conectadas. Você não pode fazer uma interpretação isolada e dizer, porque o nome atleta não está aqui. Ora, o atleta pode sim fazer uma sociedade unipessoal, desde que não seja salário, gente. Eu acho que esse é o aspecto. No caso de Ratinho, a gente fez prova, não precisava, mas claro, no caso concreto, a gente fez prova de que existia, tinha contabilidade regular, pediu perícia, a contadora disse que existia, a contabilidade, pagamento de tributo, tudo que cerca uma pessoa jurídica normal, inclusive outros artistas que tinham rendimentos para essa sociedade. Na primeira instância perdeu e, graças a Deus, no TRF3, por unanimidade, foi reconhecido que poderia ser aplicado o artigo 129 para o caso do artista, e estava bem claro, isso não tem nem dúvida. Está lá a palavra, artista, sociedade unipessoal. E, como já tiveram algumas decisões do STJ, é uma norma interpretativa. Então, ela simplesmente veio dizer o que a lei já dizia lá atrás. Então, não é uma norma inserida. Inclusive, o ministro Toffoli, no julgamento lá, ele deixou dito isso,
né, que era uma norma interpretativa, sim. Então, acho que hoje a gente tem um conjunto de normas de jurisprudência, né? Apesar que a jurisprudência muitas vezes muda, mas o STF nessas matérias ele vem sendo bastante firme no sentido de que realmente o planejamento pode sim ser considerado. E aí eu chamo a atenção ainda na questão de que desconsideração do fisco, seja lá sobre o que for, inclusive nessa matéria, só vai poder acontecer em fraude e quando provada pelo fisco, o ônus é dele. Então, violação expressa de lei e fraude. O artigo 50 do Código Civil não se aplica para a relação tributária, né? Até porque o Código Civil é uma norma, é uma lei ordinária, e para relação jurídica, fixar contribuinte, etc., tem que ser uma lei complementar, coisa que o Supremo já disse em diversos momentos também. Então, eu acho que o artigo 50 não pode ser aplicado. A gente está discutindo isso lá no agravo com o ministro e vamos ver qual será a consequência disso aí, né? Outra coisa também que favorece essa interpretação é também que o Supremo já disse lá que é permitida, sim, a pejotização. Então, você vê que o ordenamento jurídico diz o seguinte: você escolhe a melhor forma de pagar, o que interessa é que você pague tributo e você não cometa nenhuma fraude nisso aí. Então, todos os julgamentos estão indo nessa direção, né? E a ministra Carmen Lúcia, no julgamento do artigo 129, ela tem até uma frase muito legal, ele diz, aliás, do parágrafo 1 do 116, na DI 2446, ela diz: a norma não proíbe o contribuinte de buscar pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa e assim deixando de pagar tributos quando não configurado o fato gerador. Então, você veja só o seguinte, está dito aqui, foi considerado, foi julgado, né, então, aplicável erga omnes, de que planejamento tributário pode ser admitido sim. No caso de Ratinho, ficou bem claro que o artigo 129 seria interpretativo, então, não interessa a relação jurídica, no caso dele, no caso de Guga, que foi anterior também, a norma retroagirá para dizer que pode haver pessoas jurídicas nesse sentido. Então, eu acho que a gente agora está numa jurisprudência se encaminhando, quer dizer, se encaminhando nos tribunais inferiores, porque no Supremo Tribunal Federal, para mim, eu acho que as decisões foram curtas, mas bastante incisivas. Ela já admite pejotização, ela já admite que desconsideração do fisco só em caso de fraude. E quando existe lei, ou seja, também não pode ser aplicada, né? Ainda, isso é interessante, porque durante muito tempo eu disse isso e era bastante criticada. Aí a pessoa já tem o decreto 705, tentando remendar, o Supremo disse que não, né? E a própria lei veio criar diversas formas de atividades negociais exercidas por pessoa jurídica, unipessoal. Primeiro foi Erélia, hoje é sociedade unipessoal, para exercer alguma atividade, ou seja, desde que não tenha vínculo de subordinação hierárquica, horário, etc., que caracteriza a relação de emprego, é uma atividade empresarial. Para mim, hoje, esse assunto está bastante simples, né? Não sei o que é que os julgadores, e fiquei muito feliz porque o TRF3 deu essa decisão, que foi bastante interessante, e é um caso paradigmático, né? Porque foi a primeira que aprofundou realmente o mérito, né? Atualmente o processo está com embargos para ser feitas contrarrazões e provavelmente vai haver o RESP, e se houver o RESP vai ser decidido isso definitivo no STJ, que já tem algumas decisões, inclusive monocráticas, também interpretando que o artigo 129 é meramente interpretativo, portanto, retroage sempre para todos os casos, mesmo antes da vigência da lei. Então, é com muita felicidade que eu digo, nesse caso nós vencemos, né? Porque uma partezinha lá que foi mantida no acordo foi relativa a outra coisa, que era um aumento patrimonial, isso aí até a gente já propôs para a Fazenda, PFN, vamos fazer o NJP para a gente pagar isso aí, porque essa parte era de prova, a gente realmente não tem prova, vamos liquidar, e é com felicidade que eu digo
que o judiciário, me parece que neste tema especificamente, ele está reconhecendo o direito dos contribuintes. Obrigada, um prazer estar aqui, parabenizar a BAT por trazer esse tema, né? E coloca à disposição para os debates. Perfeito, Obrigada. professora. Como sempre, extremamente didática e clara. E parabéns pelos comentários. E já passo a palavra à professora Marta Leão para falar um pouquinho sobre as suas perspectivas do tema. Professora Marta, com você. Obrigada, Alexandre. Boa noite a todos. Queria primeiro parabenizar aí o professor Marcos Nedre e a professora Marielvi pelas explicações, né, tão amplas, né, tão profundas sobre o tema, especialmente sobre a jurisprudência nacional e internacional. E eu vou tentar manter o Alexandre aí no tempo, então ser bastante breve, só com alguns comentários relativamente àquilo que foi dito até aqui, tá? Eu acho muito interessante, eu até anotei algumas frases que o professor Marcos Neder usou para falar, né, enfim, sobre se seriam ou não artificiais essas pessoas jurídicas formadas para exploração do direito de imagem de pessoas, né, ou enfim, para prestação de serviços personalíssimos, né, e muitas vezes ele usou a expressão de que isso seria montado apenas para aproveitar a vantagem tributária, né, fazendo como se isso fosse um sinônimo, né, de que elas seriam artificiais. Eu queria dizer que, realmente, assim, esse é o entendimento que o fisco gosta de passar, mas me pareceu que a Marielvi também não concorda com esse entendimento. E eu quero dizer, assim, é preciso dizer, eu posso ter feito exatamente para ter a vantagem tributária. E simplesmente essa motivação não é suficiente para descaracterizar a existência dessa empresa ou, de alguma forma, embutir nela algum tipo de abusividade, artificialidade que permitisse ao fisco desconsiderar a sua existência ou a sua validade ou a sua eficácia para fins fiscais. Então, é claro que eu fiz para economizar tributo e talvez esse tenha sido o único motivo pelo qual eu fiz. E talvez eu preste essa atividade com exclusividade para apenas um cliente. E isso, por si só, não pode ser suficiente para dizer que a minha empresa é inválida. Aonde está escrito na legislação que uma empresa não pode ter um cliente exclusivo? Aonde está escrito que eu não posso prestar uma atividade para apenas uma pessoa? E que eu não posso criar essa empresa com a finalidade de economizar tributos? Né? Assim, a gente não tem na legislação brasileira. E é preciso dizer, na legislação internacional, né, tem se criado, em alguns casos, especialmente nas cortes europeias, uma ideia de que haveria um princípio da abusividade de criar, né, enfim, sociedades com a finalidade precípua de economizar tributos. A gente poderia tratar desse tema, mas o fato é que isso não poderia simplesmente ser trazido para o Brasil, importado. E a gente vive um cenário em que, assim, muitas vezes a gente usa o Poder Judiciário para dizer o óbvio, né? Então, a gente está aqui, nesse caso, nesse tipo de discussão, falando de uma série de normas expletivas, tanto normas legislativas, quanto também decisões judiciais que são meramente expletivas, né? A Lei do Bem, ou a Lei Globo, né? Enfim, como muitas pessoas chamam, ela é uma lei meramente expletiva de um direito que evidentemente pode ser implicado diretamente do livre exercício de uma atividade profissional, do fato de que quando eu presto uma atividade econômica, eu posso decidir a forma de prestar essa atividade. E é evidente que os custos influem aqui como um critério objetivo a ser levado em consideração para essa escolha, tá? Assim como, né, o fisco reconhece isso e usa o tributo muitas vezes para induzir meu comportamento. Quando ele não quer que eu faça alguma coisa, ele aumenta o tributo e reconhece que o tributo atua exatamente como um critério a ser levado em consideração na tomada de decisão. Mas quando é para aceitar que eu levo o tributo em consideração e que isso, obviamente, em determinadas situações, vai gerar uma carga tributária mais baixa, e aí esse critério é inválido, né? Então, eu uso o critério quando me favorece e eu desconheço ou torno inválido, abusivo, artificial o critério quando é para reconhecer uma vantagem que o contribuinte toma por usar medidas absolutamente legais, tá? A ADC sobre essa lei,
Olha, para mim assim, talvez seja muito paradigmático sobre como a gente usa o judiciário e o Supremo Tribunal Federal para dizer o óbvio do óbvio, né? E assim, para mim parece muito evidente que essa DC não resolve o problema, porque claro que o fisco vai dizer que é um problema de enquadramento, não um problema da constitucionalidade da lei, mas de um problema da artificialidade da empresa, de que, olha, até poderia, mas essa não existe. Essa é de gaveta, essa é artificial, essa não tem propósito negocial. Mas, gente, eu posso ter feito exatamente com a finalidade de economizar tributos. Pode ser que essa empresa seja eu e o meu marido, né? Eu e meu companheiro, eu e minha companheira como sócios, e que o endereço dela seja a minha casa. E isso não invalida a existência dela, o fato de que ela pode existir de forma regular, emitir nota para um cliente que seja, pagar seus tributos e continuar existindo e continuar válida. Né? A grande questão é que o fato do Supremo ter dito isso e disse o óbvio, né? Disse corretamente, mas disse o óbvio, claro que não resolve ainda assim os problemas. Tá? No mesmo sentido, me parece a ANDIM relativamente ao parágrafo único do artigo 116, né? Claro que talvez, assim, eu ainda não conheço votos da Câmara Superior pós-decisão da ministra Carmen Lúcia, né, para saber se a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF vai se curvar a esse entendimento para reconhecer que esse dispositivo não é uma norma geral anti-abuso e não tem eficácia imediata. Mas, de novo, é muito fácil contornar isso e ir para o 149, tá? Eu vou falar de simulação e eu contorno essa situação. Então, assim, muitas vezes essas decisões, por mais que estejam corretas e que tenham dito que, a meu ver, me parece bastante correto e que poderia ser implicado diretamente do nosso ordenamento jurídico, não resolvem o problema, porque os casos de planejamento são casos, muitas vezes, tidos como casos fáticos, como casos de enquadramento. Até tu poderia, mas nesse caso é abusivo. Mas nesse caso, né, sempre com uma inversão do ônus da prova para o contribuinte, tá? Em vez de a Fazenda Pública ter o ônus de comprovar a existência dessa fraude. Então, assim, essas questões, embora tenham ido na direção correta, não me parece que tenham, de fato, resolvido o problema por conta desse tipo de visão que a Fazenda Pública bota relativamente a esses temas. Eu acho que talvez o que precise ficar bastante claro é que no fundo dessa discussão o que a gente tem é exatamente a ideia que é muito propagada no Brasil de que criar uma empresa ou realizar alguma operação com a finalidade de economizar tributos seria um ato abusivo em si. Seria um ato que macularia a validade ou a eficácia dessa determinada atividade, dessa determinada operação. Essa é uma ideia arraigada, né? Especialmente dentro da Procuradoria da Fazenda, e que o CARF, claro, dá voz, dá eco muitas vezes, né? Pelo menos dava, né? Especialmente quando a gente verifica, por exemplo, a jurisprudência que se formou relativamente a esse tema, que agora sim vem sendo convertida na via judiciária. Então, no fundo, a discussão teórica que a gente tem é a discussão sobre se eu posso ou não realizar uma atividade com a finalidade de economizar tributos. Mas veja, não é que eu digo que eu vou fazer e não fiz. Eu vou fazer, digo que vou fazer e faço com essa finalidade, né? Então, eu crio uma empresa, declaro a criação dela, faço os registros comerciais atinentes a isso, né? Pago os tributos atinentes à sua existência, emito as notas fiscais e eu fiz isso para economizar tributos. Grande coisa, Tributo é um fator econômico como qualquer outro, né? E é evidente que dentro de um cenário racional, né, de tomada de decisões racionais, como disse o professor Marcos Neder, racionalmente a gente vai procurar a via que seja menos custosa, né, que preserve o nosso patrimônio, por uma decisão racional capitalista mesmo, e inclusive, se eu sou administrador de uma empresa, por uma obrigatoriedade legal, né, de buscar tomar as decisões que diminuam os custos da gerência, da administração daquela empresa. Então, tomar isso como artificial, tomar isso como abusivo em si, é que me parece o grande problema desses casos, né? Dessa construção, dessa ideia de que eu deveria dar uma eficácia positiva à capacidade econômica, né? Que a capacidade contributiva seria um sobreprincípio, que a solidariedade seria um sobreprincípio, que eu teria um dever implicado diretamente da Constituição, um dever fundamental de pagar tributos sempre na maior medida possível, desconsiderando o fato
de que, nesse tipo de situação, eu tenho um sistema de previsibilidade determinado pela Constituição. E esse sistema de previsibilidade determinou que eu só posso tributar com base na lei, ponto. Não com base na existência de manifestação econômica, não com base na necessidade de recursos para o custeio de direitos sociais e assim sucessivamente. Então, eu acho que essa discussão teórica precisa ser enfrentada, porque no fundo o que a gente tem aqui, em todos esses casos, é esse viés, né? Por trás de tudo isso tem sempre essa manta, essa ideia, e não à toa, normalmente nesses casos a gente tem citações aí da obra do professor Casalto Navais, né, o dever fundamental de pagar impostos, ou do professor Marco Aurélio Greco, né, a eficácia positiva da capacidade contributiva, e assim sucessivamente. E aí, por fim, só queria fazer um comentário relativamente até, eu estava falando com o Alexandre sobre isso, se a gente acabar falando sobre isso ou não, e o professor Marcos Neder citou, né, o fato de que a seção de direitos vem originalmente na jurisprudência, até dos tribunais superiores, não sendo reconhecida como uma prestação de serviço. E eu queria dizer que esse ano, né, tema de repercussão geral 1210, relator ministro Cássio Nunes, se reconheceu a repercussão geral sobre a incidência de ISS sobre contratos de cessão de direitos. Então, está aí reconhecida a repercussão geral, e esse caso vai ser objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, né? De fato, esse caso vai ser um caso bastante limítrofe para a gente saber se houve mesmo ou não uma superação da questão de que a tributação de serviço depende, né, de uma obrigação de fazer. Porque, querendo ou não, nos casos de franquia, locação de dutos e canos, né, no caso de planos de saúde, embora muitas vezes haja passagens nos acórdãos que falem em uma questão tipológica, em uma interpretação econômica, fato é que em todos esses casos se reconheceram contratos de natureza híbrida, complexa, cujo núcleo tinha ainda obrigações de fazer, e isso foi especialmente dito em todas essas situações. Tanto é que não se reconheceu mudança de jurisprudência, né? Então, esse caso agora, julgar esse caso vai ser uma questão bastante paradigmática para saber se o Supremo vai ou não superar isso, ou se vai confirmar essa jurisprudência exatamente para dizer que nesse tipo de contrato não tem obrigação de fazer e, portanto, seria inconstitucional a incidência do ISS. É isso, Alexandre, para te deixar dentro do tempo, tá? Enfim, poderia fazer outros comentários, mas os professores já foram tão profundos, né, que eu tenho certeza que todo mundo já está curioso aí para ir atrás desses votos, e peço para a professora Marielbe, quando tiver a decisão final, nos passar aí, né, enfim, desse caso. Vamos fazer outro, né, quando tiver. Obrigado, Marta. Esses debates, eles sempre ficam com aquele gostinho de quero mais, né? Porque tem tantas particularidades, são tantas as questões controversas, que dá vontade de realizar outro, sim. Com certeza nós realizaremos. Né? E o objetivo aqui é exatamente manter vivas e acesas as discussões, sempre pensando na melhoria, né, da nossa jurisprudência, para que a gente tenha uma melhor segurança jurídica. Então, acho que isso é muito relevante. Então, eu vou pedir para os nossos palestrantes e debatedores fazerem seus comentários finais, para que a gente possa fazer o encerramento. Também, se alguém tiver alguma questão, pessoal, mais específica, peço também que mande pelo chat para facilitar. E aí eu também passo para os nossos palestrantes aqui, devido ao avançar da hora. Então, vamos começar pelo Marcos aqui. Marcos, considerações finais aqui, já agradecendo desde já pela sua brilhante participação. Eu agradeço, Alexandre, e achei o debate super rico. Tenho vontade de continuar aqui no debate. A professora Marta falou várias coisas, algumas concordo, outras não. Vai ficar para um outro encontro. A professora Marielbe também. Marcos ainda tem assim, um resquício fiscalista. E aí, mas eu achei que o tema foi rico, é um tema super atual, e olha quantas questões periféricas foram trazidas aqui, super relevantes, né? Então, eu acho que eu queria agradecer o convite e fiquei muito satisfeito de participar com vocês. Nós é que agradecemos. Aí já passo também a bola aqui para a professora Marielbe. Obrigada, Alexandre. Você tem tido um trabalho maravilhoso aí, escrevendo, debatendo, tá? O homem realmente está instigando o debate, assim, fazendo a gente pensar e refletir.
E eu queria só chamar a atenção da questão de que o parágrafo único do 116 é a chave. Ele mesmo já falou em simulação. Na época, eu até fui criticada, porque na época era da Receita Federal, porque eu disse o seguinte, minha gente, em caso de simulação, nem precisava do artigo, porque já tem o 149. Né? Mas já que fizeram, é para simulação. Por quê? Porque ele está escrito. Aí o pessoal ficava naquela terminologia, não, porque é dissimulação, não é simulação. Ó, minha gente, é a mesma coisa. Quer dizer o seguinte, se eu fiz uma coisa que não é aquilo, está dentro. Se eu fiz o que eu fiz, está fora. Né? E realmente, o que é que eu posso extrair? O fisco hoje não pode ainda desconsiderar por falta de lei, e para desconsiderar seria no caso de fraude, que está lá no 149. E a ministra disse, e eu espero que não mude nem tão cedo, né? Porque a jurisprudência do Supremo muda, porque isso é a lei, a segurança jurídica, minha gente. Se não existe uma lei que vede que eu faça, pelo contrário, eu tenho leis que estimulam a criação de pessoas jurídicas por pessoas físicas unipessoal, você vê que cada vez mais está claro que pode fazer, seja lá para o que for para desempenhar atividade, desde que não seja uma relação de emprego. E aí eu fico rindo sempre, porque relação de emprego com ratinho seria muito difícil, porque ele jamais teria subordinação a qualquer pessoa, né? Ele faz e acontece, está nem aí para todo mundo. Né? Então, ele faltaria qualquer vínculo de relação empregatícia. Então, no caso, a gente fez prova, fez tudo, então o TRF decidiu muito bem, porque tinha tudo, seguimos a lei, não tinha tido nem, na época que a gente fez o recurso, tinha tido ainda nem o julgamento da ADI, né? Depois a gente colocou dentro do processo, acabou de ser julgado 129, acabou de ser julgado o parágrafo único, provando realmente que era uma atividade ilícita, legal, e ele estava usando a lei, pagou tributo, e era uma pessoa jurídica. Né? Então, aí bota uma pá de cal mesmo. Obrigada, Evaristo, obrigada, Abate, por essa oportunidade, e se deixar, a gente fala aí até meia-noite. Né? Obrigada. Com certeza. Vontade não nos falta, viu, professora? E também convidando aqui a professora Marta para tecer suas considerações finais. É uma pena aí que a gente tenha que terminar, né, no horário, cumprir o horário, porque senão seria muito legal debater, né? Enfim, especialmente essas questões que certamente seriam muito ricas, esses argumentos trazidos pelo professor Marcos Neder, no sentido de não concordar, né, enfim, com essa linha. Eu acho que, assim, poucos temas geram, assim, tanto debate, né, e tão, assim, tem tanto sex appeal quanto o tema do planejamento tributário. Então eu fico super feliz, Alexandre e Wesley, parabéns aí por vocês estarem instigando esse tipo de debate. Realmente a Abate aí tem sido um local frutífero, né, para que se façam debates abertos, né, francos, sem nenhum tipo de problema de contrariedade de ideias, e é assim que deve ser sempre. Né? Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, viu, Marta? E aí eu vou passar a palavra, então, para o meu amigo Wesley, para que ele faça o encerramento, agradecendo desde já também a Abate, mais uma vez, ao Dr. Halley pelo comitê, né, pela constituição do comitê e por essa liberdade que eles nos dão, né, para que a gente possa ter essa liberdade criativa de tratar de temas controversos. Então, Wesley, com você. Então, parabenizando aqui as excelentes exposições, estava falando com o Alexandre, estou muito feliz nos convites realizados. O professor Marcos deu uma verdadeira aula, a professora Marielbe dispensa a apresentação, e a doutora Marta colocou um recheio muito bacana aqui no nosso tema, né? Botou a cereja do bolo. Eu penso que, não sei se está baixo o áudio aí, estou voltando de uma gripe. Eu vi todas as exposições, Alexandre, achei interessante todas as colocações, né? E daqui até me surgiu uma ideia, uma sugestão que eu ainda vou lapidar, não vou falar agora, mas vou lapidar sobre algumas reflexões que me levou a ter nesse evento aqui. Então, acho que é super importante esses encontros, porque estão nos conectando com outras questões que nós já tínhamos ou atuados como jogadores ou como advogados, né? Então, fico muito contente aqui com as exposições, cumprimento todos pelo excelente nível que foram abordados aqui. Não os conhecia pessoalmente, pelo menos apenas de nome, né?
e vi que nós estamos no caminho certo com uma construção. E nesse trabalho que nós estamos propostos aqui na ABAT, nesse comitê, até vou sugerir para a Janaína, para que os integrantes possam também ter alguma participação um pouco mais ativa, talvez no início ou ao final, mandando sugestões, ideias, ou até não só os questionamentos, mas posições que possam enriquecer ainda mais esse comitê. Agradecer, então, ao professor Ali, a todos que estiveram aqui conosco. Não me lembro agora a próxima data do encontro, que vai ser, acho que é setembro, outubro, né, Alexandre? Esperemos manter o mesmo nível, né? Já está aqui, que tem sido cada vez mais profícuo. Agradecer a Janaína pelo todo o apoio que nos dá aqui, a equipe da ABAT, e fica aqui a minha saudação, né, para o próximo encontro. Aos palestrantes, fiquem convidados também para que participem conosco no próximo encontro, que queremos manter esse grande nível aí, e também que saiamos aqui satisfeitos com ideias para os próximos encontros. Ok? Alexandre. Perfeito. Então tá. E dito isso, encerramos aqui, damos por encerrada a nossa reunião do comitê, agradecendo a todos os participantes também.